Dólar Edu. Deixe o algoritmo te guiar. E aí, meus amigos, tudo bom? Hoje a gente conseguiu fazer o lançamento do nosso novo indicador específico para a operação do leilão de abertura do mini índice, tá bom? E também fizemos uma atualização do indicador dólar Edu, que é específico para o mini dólar. Então, já respondendo algumas perguntas, são dois indicadores diferentes, eles têm a mesma base operacional, têm o mesmo nível de segurança, tá? A assertividade muito próxima, né, dos 100%, e tudo que eu falar para um indicador também vai valer para o outro, tá ok? Nessa tela aqui, eu tenho do lado esquerdo as ferramentas dedicadas à operação do mini dólar e do lado direito as ferramentas dedicadas ao mini índice. Eu instalei aqui o indicador dólar Edu, então você pode observar que ele aparece aqui a indicação do índice dólar Edu. Aqui nós vamos ter a indicação que vai ser o sell para vender, buy para comprar e o B quando a gente tem a indicação de balance. Aqui embaixo eu coloquei uma outra janela também com indicador porque é uma segunda opção. Quem já está operando com a gente sabe que eu prefiro ter uma janela apenas com indicador abaixo do Superdom, mas nada impede que você coloque no gráfico. Da mesma forma, eu tenho aqui o indicador do mini índice instalado. Aqui no último candle ele vai dar a indicação e eu também tenho aqui abaixo uma janela apenas dedicada ao indicador. A gente vai falar um pouco mais disso na fase de configuração. Para quem é novo principalmente, dá para observar aqui que nós tivemos no mini dólar a indicação de venda e no mini índice a indicação de compra. E em seguida, o mini dólar abre e paga 8,5 pontos e o mini índice paga 570 pontos. O que é importante lembrar é que o nosso operacional ele se baseia em pegar o primeiro movimento do ativo. Voltou, a gente sai da operação um trailing stop, né, ou um break-even para a proteção, mas a gente quer pegar esse primeiro movimento. Agora, a boa notícia é que na fase de pré-lançamento do indicador WinEdu e da atualização do dólar Edu, nós computamos ali um acumulado de 5.425 pontos no mini índice e 58,5 pontos no mini dólar. Isso vai muito além da expectativa de uma operação baseada em scalp. Logicamente que a gente não consegue pegar todo o movimento e é por isso que a gente precisa ter uma boa estratégia OCO, com um trailing stop adequado, com um break-even adequado e o stop necessário ali para proteger a operação. E para operar o leilão é muito simples, basta enviar as ordens no momento correto. Então estamos observando o cronômetro. 9 horas, o mercado está pronto para abrir, porém a gente não vai enviar a ordem ainda, já temos indicação de compra, mas vamos aguardar os 30 segundos, no mínimo. Compra, já posso enviar minha ordem e continuar acompanhando o indicador. O mercado abre e aí nós surfamos o primeiro movimento e pegamos o máximo de pontos possíveis dentro da nossa estratégia OCO. Mas não vai ser sempre assim. Aquele foi um leilão bem direcional. Então, por exemplo, nesse leilão aqui, vamos observar.
uma indicação de dúvida. (30 segundos), venda, entramos na venda. Entrou para dúvida novamente. Então, por isso que é importante ir lá no curso e treinar a virada de mão. Então, passou novamente para venda, estamos na venda. Abre e gain. Então é importante entender que nós possuímos na mão uma excelente ferramenta para nos indicar a melhor entrada. No dólar, o dólar Edu, e no mini índice, o Win Edu. Além disso, é preciso elaborar uma estratégia OCO adequada para que a gente possa tirar o melhor desse primeiro movimento. E é por isso que eu vou passar para vocês a partir de agora, para os nossos assinantes, né, uma ferramenta que eu já utilizo há bastante tempo para planejar tanto o gerenciamento de risco quanto a confecção das ordens OCO. E para quem está chegando, eu sempre oriento consumir o conteúdo que está disponível aqui no YouTube, nosso curso, e tanto aqui quanto lá na Eduz, onde a gente trata de gestão de risco, dos fundamentos e de todas as técnicas e também do operacional necessário para operar o leilão de abertura, tanto o mini dólar quanto o mini índice. Pessoal, a nossa ferramenta é um Excel com 3 planilhas. Uma dedicada ao planejamento das ordens OCO do mini índice, a outra dedicada ao mini dólar e a terceira dedicada à gestão de risco. A utilização é bem simples, basta preencher os campos na cor roxa. Vamos começar aqui com a planilha de gestão de risco. O primeiro passo é definir o capital operacional. Então vamos raciocinar que vocês estão abrindo um negócio e vão disponibilizar de determinado montante para esse negócio. Esse será o capital operacional. Eu vou definir aqui como R$10.000. Em seguida, nós vamos definir o fator de risco. Eu sempre trabalho com 3%. Vocês podem optar por diminuir essa margem ou aumentá-la. Automaticamente, a planilha já vai me dar o risco máximo, que no caso aqui é de R$300. Então, por trade, no máximo, eu vou arriscar perder R$300. Em seguida, você vai alimentar a planilha com o valor do seu stop. No caso aqui do WO, vamos raciocinar com 2 pontos de stop. Automaticamente, nós vamos ter o número máximo de contratos que nós vamos poder operar sem que a gente extrapole o risco máximo. Para o mini índice, eu vou definir aqui 50 pontos e ele vai me falar aqui que eu posso operar no máximo com 30 contratos. Então, com essa quantidade de contratos, eu vou estar obedecendo o meu gerenciamento de risco, de no máximo arriscar 3% por trade. Em seguida, nós vamos fazer o cálculo da garantia, que é aquilo que você vai ter que ter lá em conta para poder operar. Apesar de eu ter aqui 15 contratos como risco máximo, né, eu posso operar com menos. Então, didaticamente aqui eu vou colocar 10 contratos. Vou operar com 10 contratos do mini dólar e com 10 contratos do mini índice. Recentemente, a B3 atualizou os valores de garantia por contrato. Então, atualmente, R$140 por contrato de mini dólar e R$155. Antes era 100, passou para R$155 a garantia necessária por contrato do mini índice. A planilha vai nos dar automaticamente os valores necessários para operar com segurança sem que a corretora nos bloqueie, ok? Agora, se eu mudar esses valores aqui, a quantidade de contratos, por exemplo, jogar os 15 aqui, que me é permitido pelo
cálculo do risco máximo, nós vamos observar que será possível, com esses R$10.000, obedecendo o montante de R$10.000 em conta, será possível entrar em operação, fazer virada de mão e sair. Agora, se vocês tentarem realizar uma segunda virada de mão, vocês não irão conseguir, porque a corretora irá bloquear vocês, pois vocês irão necessitar de um montante de R$10.500 como garantia. Então, apesar de, dentro do seu gerenciamento, você poder correr o risco ali com 15 contratos, você não vai poder operar com esses 15 contratos se você quiser fazer uma segunda virada de mão. Ou você já coloca no seu planejamento que, caso exista a necessidade de fazer uma virada de mão, você vai fazer uma única virada de mão e depois você vai sair da operação caso o cenário mude. No mini índice, nós poderíamos operar com 30 contratos, vamos colocar os 30. Ok. Se você decidir operar com 30 contratos, com um montante de R$10.000 em conta, você vai apenas conseguir entrar na operação e fazer uma saída, mas você não vai conseguir fazer uma virada de mão. Então é importante ter consciência disso, porque no seu planejamento, no seu plano de trade, você já tem que prever, realizar todos esses cálculos e prever se você vai fazer uma virada, duas viradas ou se você apenas vai entrar na operação e, se necessário for, sair. Eu sugiro, no mínimo, operar com o valor em conta para você conseguir entrar na operação e sair. Então, digamos que o indicador deu uma compra e na sequência mude para uma venda. Então, se eu entrei na compra, eu saio da operação e fico de fora. Preservo o capital operacional, sem problema algum. O importante é que isso esteja no seu planejamento. Agora, se você decidir aumentar o valor aqui, vamos colocar 15 mil, diminuir aqui para 20, por exemplo, você já consegue fazer com 20 contratos a sua entrar na operação, virar a mão e, se necessário for, sair. Mas, para fins didáticos, vamos manter aqui R$10.000, 10 contratos, fica dentro do planejamento, e 10 contratos. Então agora eu sei que eu estou correndo um risco bem menor, o que me possibilita também, por exemplo, mudar. Eu quero trabalhar com 3 pontos de stop, quero trabalhar com 100 pontos de stop no mini índice. E eu tenho o valor necessário para operar, com 10 contratos. Passando para o simulador de resultados, aqui, por onde vocês vão iniciar? Primeiramente, vocês vão preencher aqui os valores de MAP e MAIN. Vocês podem simular resultados ou podem fazer como eu fiz aqui. Eu peguei os valores obtidos durante a fase de pré-lançamento do nosso novo indicador, coloquei tanto na planilha do mini dólar quanto do mini índice. Após preencher, vocês não precisam preencher tudo, né? Aqui vocês vão ter 23 linhas, porque é o número máximo de leilões que pode ocorrer em um mês, mas se vocês simularem aqui, se vocês já tiverem o histórico de vocês, vocês podem utilizar aqui, que vai se tornar algo mais real ainda. Depois disso, nós vamos definir a distribuição aqui das parciais. Como vocês sabem, eu costumo trabalhar com 40, 30, 20 e 10%, realizando 4 parciais. Tá? Então, eu utilizei aqui 4, 3, 2, 1, o que me dá o total de 10 contratos, que é aquilo que a gente se planejou para operar. Eu tenho na planilha 3 hipóteses: a hipótese alfa, hipótese bravo e a hipótese Charlie, porque eu posso fazer comparações. Eu monto 3 estruturas diferentes de ordens oco e comparo qual o resultado eu teria obtido com cada uma delas.
Depois de definir a distribuição dos contratos, vocês vão definir as parciais, o stop para cada parcial, break-even e o trailing stop. Então, da mesma forma, eu montei aqui 3 situações diferentes para ver como seria o resultado em cada uma delas. Então, por exemplo, na Bravo, eu mantive a proporção de 40, 30, 20, 10. Na Charlie, eu já trabalhei com 30, 30, 30, 10. Okay? O importante é que vocês utilizem a mesma quantidade de contratos em cada hipótese para ter um resultado mais fidedigno. Aqui embaixo, nesse campo aqui, vocês vão ter a mediana e a média tanto do MAP quanto do MEN. Tá? Para quem não sabe, MAP é a máxima exposição positiva dentro de um trade e o MEN é a máxima exposição negativa. Esses dados aqui vocês podem utilizar para se basear se vocês estão buscando uma pontuação adequada ou não. Então, aqui eu posso utilizar para colocar minha primeira e minha segunda parcial, pode ser uma boa referência. Um detalhe também que é bastante importante observar é o preenchimento aqui dos valores de MAP e MEN. Então, por exemplo, teve um dia aqui que deu 27 pontos, tá? Mas eu não peguei os 27 pontos. Por quê? Porque dentro desse planejamento aqui, eu tinha no máximo a minha parcial em 12, né? Em 12 pontos. Então, eu peguei 12 pontos aqui na Bravo, tá? E nas demais 10 pontos. Ok? Então, o meu MAP aqui estaria de no máximo 12 ou 10 pontos. Ok? Da mesma forma, aqui, na hipótese Alfa e Bravo, o MAP nesse dia foi de 1,5 ponto. Então, na hipótese Alfa e Bravo, nós saímos no break-even. A hipótese Charlie, o break-even era de 2 pontos. Então, saímos com menos 2 pontos. Por isso, esse resultado aqui na hipótese Charlie. Ok? Então, quanto mais real forem os valores preenchidos nos campos de MAP e MEN, mais fidedignos serão os resultados que vocês irão alcançar. E aqui já dá para a gente ver, né, que em 12 leilões nós tivemos excelentes resultados com quaisquer dessas ordens. Ok? O que eu sugiro sempre é que vocês sempre operem, gravem a operação de vocês e façam um relatório diário para que vocês possam alimentar esse tipo de planejamento. Na planilha do mini índice, nós vamos proceder da mesma maneira. Eu preenchi aqui com os resultados do mini índice que nós obtivemos durante o período de pré-lançamento, então dos 12 leilões, distribuí os 10 contratos e da mesma forma planejei aqui parciais, stop, break-even e trailing stop. Com as variações, nós vamos perceber resultados diferentes e que vão servir de parâmetros para que a gente possa escolher a melhor configuração de ordem oco. Um detalhe também que vale ressaltar, que vocês já devem ter percebido, é que aqui no canto, à medida que eu preencho a quantidade de contratos, eu tenho aqui os percentuais para que eu coloque lá na minha ordem oco, lá no Profit. Esses valores que eu coloquei aqui de parciais e de stop, eles são próximos à realidade, mas não necessariamente são os valores que eu opero.
o que eu sempre oriento é que não tem sentido a gente trabalhar com stops longos. Então, um stop, por exemplo, de 50 pontos é um stop bem razoável, porque se eu tenho uma ferramenta que é altamente assertiva e o mercado abre, se movimenta um pouco e vem contra a minha posição, eu quero sair logo da operação. Não faz sentido ficar na operação, porque se o preço volta contra a minha posição, houve agressão contrária. Então eu não tenho por que ficar na operação. Então por isso eu trabalho com stop curto. Mas você pode optar por dar um pouco mais de folga e trabalhar trades mais longos. Não é o nosso operacional, mas pode ser uma escolha sua. Então você tem a opção aqui de selecionar stops mais longos. Break-even. Se você aperta o break-even, você pode sair num balanço do mercado ali. Ele abrir, andar um pouquinho, voltar no 0 a 0, depois ir de novo. Mas você protegeu a sua operação, né? Então, eu já tinha falado sobre isso antes. É uma questão de perfil, eu falo bastante disso no curso. Então, no seu planejamento, é importante que você defina os seus objetivos de trade e adeque a sua ordem oco. Aqui também ficou fácil observar os valores obtidos operando 10 contratos nesse cenário. E fica fácil observar que é bastante vantajoso a gente operar buscando capturar o primeiro movimento, que é o objetivo do trade de leilão. Para fins didáticos, eu utilizei a quantidade de 10 contratos. Você vai adequar isso para a sua realidade. Então, por exemplo, se você operar apenas com 3 contratos, você vai ter possibilidade de fazer 1, 2 ou 3 parciais. Então, você pode vir aqui e distribuir seus 3 contratos, por exemplo, 2 contratos, 0, 1, 0. Distribuir meus 3 contratos e vou ter o meu resultado ali calculado. Ok? Faça isso para todas as hipóteses para que você possa fazer as comparações necessárias. Após definir a sua configuração de ordem oco, o que eu sugiro é levar isso para o replay de mercado, treinar bastante, fazer várias simulações e trazer novamente aqui para a planilha para ajustes. O replay, ele nem sempre nos dá a realidade. Então, se você conseguir montar um banco de dados com dados de leilões que você estiver operando, será muito melhor. Mas o replay continua sendo uma excelente ferramenta. Para quem estava acostumado com o índice de força na tela e as configurações de volume mínimo e cenário, na nossa nova versão isso foi tirado, com o objetivo de simplificar a leitura e simplificar a utilização da ferramenta, torná-la mais objetiva. Nós simplificamos a tela também. Então, o que é que vocês vão ter agora? Vão ter a indicação na tela de buy para compra, sell para venda e balance para uma situação de neutralidade onde a gente não faz operação. Vocês também vão ter o índice dólar-edu, que é o índice que mede a formação do preço teórico. Então ele faz a avaliação qualitativa e quantitativa da formação do preço teórico e vai estar disponível na janela onde vocês colocarem o indicador. Para que a gente comece as configurações, a primeira medida a ser tomada é justamente verificar se existe alguma atualização do programa. Então a gente tem que estar sempre com o programa mais atualizável possível e na versão beta, porque aí vocês vão aproveitar todas as atualizações que eu fizer no indicador. Feito isso, nós podemos começar a configurar a tela. O primeiro passo é criar um workspace dedicado apenas à operação leilão. Então eu vou pegar esse workspace aqui, vou salvar como, vou chamar de
leilão alunos. Então agora eu tenho um workspace dedicado apenas para a operação do leilão. Depois disso, eu vou criar os meus layouts dedicados a colocar nos nossos indicadores, de acordo com o indicador que você estiver utilizando, se for o do índice, né, ou do dólar, tá? Lembrando que é um para cada, tá bom? Então tenho aqui um layout básico, né? Tem aqui esse layout 3, eu vou criar um novo aqui para o dólar. Vou chamar de WDO. Ok. E vou aproveitar e vou criar mais um. Vou chamar de WDO2. Tá certo? Por quê? Porque a gente já vai configurar aqui o indicador no gráfico e o indicador aqui abaixo do Superdom. Para essas duas janelinhas. Aqui no layout WDO, a gente vai clicar então com o botão direito sobre o gráfico, inserir indicador, vai digitar aqui $redu, vai aparecer aqui embaixo para vocês, e vai mandar inserir. Se vocês quiserem o indicador abaixo do gráfico, vocês mandam inserir abaixo do gráfico também, mas não precisa ter essa duplicidade, você pode apenas colocar o indicador no gráfico. Ok, o indicador já está instalado. O que é importante? Esse gráfico aqui ele tem que ser no tempo de 5 minutos, nunca diferente disso, tá? Para que ocorra a melhor visualização e o melhor funcionamento do seu indicador. Já temos aqui a configuração, você pode ajustar a sua tela e no último candle vai estar aparecendo aqui o N de não operar, porque o leilão não está acontecendo ainda. Quando o leilão estiver ocorrendo, a partir das 8 horas e 55 minutos, esse valor que ele pode alterar conforme houver indicação. Agora eu vou ensinar vocês como configurar essa janelinha aqui de baixo. Ó. Vamos passar para o layout 2. E no layout 2, novamente, a gente vai clicar com o botão direito, inserir indicador, $redu. Só que agora nós vamos inserir abaixo do gráfico. Ok, está aqui o meu indicador. Eu vou copiar esse gráfico aqui, vou duplicar o gráfico. Botão direito, duplica a janela, então eu tenho um outro gráfico. Esse aqui, ó, eu volto ele para o WDO1, é assim como que ele vai ficar. Para eu configurar essa janelinha agora, eu simplesmente, para que ela fique igual a essa outra aqui embaixo, né? Eu simplesmente vou vir aqui em cima e vou eliminar o gráfico. Ele vai me perguntar se eu quero fazer isso mesmo, eu digo que sim, e eu tenho essa janela configurada no WDO2. Aqui, ó. Você pode clicar aqui com o scroll do mouse e dar um zoom para posicionar melhor. Porque aqui embaixo, o que é que eu vou precisar observar? Apenas a indicação. Então, por que que eu gosto disso? Agora eu posso eliminar aqui essa janela. No caso, eu já tinha a janela aqui configurada, né? Se eu não tivesse, eu traria para cá e era só ajustá-la aqui em cima, tá bom? Mas eu vou eliminá-la e vou ficar com a de baixo, que é a mesma janela. Então, tenho aqui o layout 1 e o layout 2. Ó, igualzinho, né? Só que esse é abaixo do braço. Particularmente, eu gosto muito de operar com essa configuração aqui, porque eu uso o Superdom, mas se você preferir utilizar apenas o gráfico, você pode jogar aqui no gráfico, ou você pode até jogar nos dois. Mas não lance o indicador várias vezes na sua tela, porque é um algoritmo que está rodando, e se ele tiver que rodar de forma duplicada, né, ele vai consumir mais processamento na sua máquina de uma forma desnecessária. Agora, vamos configurar as ferramentas do mini índice, que vai ser a mesma coisa.
inserir indicador e agora eu vou procurar por Win. Então vem aqui, Win Edu, insiro no gráfico. Vou dar o zoom. Da mesma maneira, eu preciso que o tempo gráfico seja de 5 minutos. E você tem aqui o seu gráfico configurado já com o indicador no gráfico. Eu tenho aqui a janela específica com o Edu e tenho aqui no gráfico, só que agora eu vou mudar aqui, vou deixar só o gráfico. Eu tenho aqui o indicador pronto para utilizar. E para usar o replay de mercado é muito fácil. Basta selecionar a janela. Aqui você vai escolher o contrato futuro, sempre o contrato futuro. Vou usar aqui o Infoot. Cross Order e requisitar. Posso dar o play. Vou vir aqui na janela e vou selecionar o contrato no replay. E aí basta ajustar para melhor visualização. Aqui você pode escolher o horário de replay, ficar mais realista, e simular a sua operação. Se quiser usar do WDO, é a mesma coisa, contrato futuro. Cross Order já está selecionado. Requisitar. Espera carregar. Dá o play. E seleciona o contrato no replay. Ajusta a janela. E a partir daí você já pode simular suas operações. E para finalizar, eu faço a seguinte pergunta: qual é o segredo para se obter o sucesso? A resposta imediata seria não perder dinheiro. É a resposta mais simples e mais objetiva. Mas para que isso aconteça, é preciso ter uma preparação adequada. Estudar todos os conteúdos, montar um bom plano de trade com um bom gerenciamento de risco adequado e entender que não tem trade todo dia. Nós buscamos capturar o primeiro movimento, que é o objetivo do trade de leilão. Vai ter dia que o mercado vai estar muito equilibrado, que não terá volume ou que as condições contraindicam a operação. E tudo bem. Nesse dia a gente não opera e sai no 0 a 0. Vai ter dia que vai andar um pouco e vai pegar o seu break-even. E tudo bem, nós vamos sair no 0 a 0. O importante é não tomar loss, porque no dia em que tiver uma boa oportunidade, nós vamos capturar essa oportunidade e a médio e a longo prazo seremos sempre lucrativos. Basta observar os resultados obtidos pelos indicadores durante o período de pré-lançamento. Em 12 leilões, um indicador performou mais de 20% do capital investido e o outro mais de 50%, o que é extremamente vantajoso. E se para você fez sentido, assine nossos indicadores, domine o nosso operacional, faça o nosso curso e venha operar com a gente.
Se precisar, entre em contato comigo através do nosso novo WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Forte abraço a todos e bons trades! Dólar Edu. Deixe o algoritmo te guiar.